E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, Isso. quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Sim. Deus não aceita a aparência do homem. Isso. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Sim. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Aí lá vai. O Paulo foi para as bases, como ele falou. O Paulo foi para as bases com Barnabé. Mas quando chegou na base, os judaizantes estavam lá, os opositores estavam Tiago, e lá estava Pedro. A reunião zona começou. E o pau quebrou. Não foi assim? Pronto. Aí lá para tal hora, depois que eles deram um relatório, aí o Pedro entrou. Meus irmãos. E Pedro era o quê? Judeu da nata. Meus irmãos, eu tenho que concordar com o Paulo e com o Barnabé. Porque um dia eu fui pregar para Cornélio. E quando cheguei lá em Atos 10, o Espírito Santo desceu. E aí nós vimos sobre os gentios o Espírito Santo descer. E aí ele começou a dar o testemunho. Barnabé também entrou. E aí o que acontece, irmão? Acontece que quando o Tiago se levantou, ele já tinha duas palavras para confirmar o que Paulo pregava. Aí, depois que Tiago ouviu tanto Barnabé como ouviu Pedro, ele disse: eu vejo que o evangelho que o Paulo prega rapaz, aqui coisa gostosa, né? Irmão, o evangelho, aí o Tiago se levantou e disse: o evangelho que o irmão Paulo prega é o mesmo que nós pregamos. Só que eu entendi, Tiago, que Deus levantou o irmão Paulo para pregar e o evangelho que ele prega é o da incircuncisão. E Deus também levantou o nosso irmão Pedro para pregar o evangelho da circuncisão. Ou seja, dois homens trabalhando para o mesmo evangelho. Às vezes eu estou pregando aqui, aí tem... Até pastor, faça isso não, meu pastor. Bota bem aqui, Caio, bota bem aqui. Faça isso não. Eu estou pregando o mesmo evangelho. Às vezes o problema é que tu não estuda, não lê Bíblia. Aí tu quer inventar coisa e eu estou vendo que está errado. Se tu está vendo que está errado, por que não chama pastor Zé? Como é isso aqui? Não é assim? Porque é o seguinte, olha, eu vi agora um irmão dizendo, fulano de tal estudou a Bíblia 20 vezes. Eu já perdi a conta quantas vezes eu li a Bíblia. Eu desde menino que eu leio Bíblia. Todo ano eu leio 2 vezes. Por que eu quero dizer isso aqui? É porque às vezes é muito fácil você estar aí criticando. É assim ou não é? Mas todo dia, você sabe o que é pegar isso aqui, esse testamento aqui todo dia, e analisar uma estrutura na sintaxe, na morfologia, para me poder pregar. Não é fácil. Aí um camarada que não sabe nada, pregador de internet ou de fundo de quintal, não lê Bíblia, decora uma mensagenzinha. Aí quando ele vê a gente, ele quer criticar. Primeiro, meu filho, tem que ver a estrada. É ou não é? Não, para você analisar, ver uma coisa, ver outra. Aí, agora preste bem atenção. Se não temos, digamos, você não tem grego, não tem hebraico, mas tem o mesmo evangelho que eu prego. Não, o evangelho que o pastor Douglas está pregando é o mesmo que eu prego. O mesmo Jesus. E olha que o Pedro diz, as pessoas estão torcendo o que Paulo fala, porque tem coisa difícil. Mas ele prega o evangelho. E por que tu não é do meu lado? Eu preciso estar em concorrência com você? Não. Eu pergunto aos senhores, Pedro tinha um nível de Paulo? Não. Nunca. Paulo era mais profundo, então falta essa compreensão, esse entendimento, esse respeito. Se Deus usa alguém com mais profundidade do que eu tenho que agradecer a Deus, que eu vou aprender. Porque ele está se dedicando naquilo ali, não é isso? Ele está se dedicando. Então veja bem, eram 2 homens pregando o mesmo. O Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho só. Mas era o evangelho para quem? Para os gentios. E o Pedro pregava qual é o evangelho? Para os judeus, que era também o mesmo evangelho que Jesus salvava.
Era. Meu Deus. Ei, pastor Zé, é a multiforme graça de Deus. Isso. É o mesmo evangelho, mas tem aquele que é mais usado para o A, tem para o B, tem gente que tem o dom de evangelizar para quem tem mais condição, porque ele tem a condição de entrar em lugares em que um irmão mais humilde não pode. Então Deus vai usando todo mundo para que o evangelho chegue a todos os lugares, aos ricos, aos pobres, aos amarelos, os baixos, os altos, a todas as localidades. Isso, irmão Gutmann, só para vocês terem uma ideia, Paulo não fundou o evangelho em Roma. Isso. Os irmãozinhos. E lá quando você vai para Filipenses 4:22, aí Paulo diz, eu quero cumprimentar os irmãos que estão na casa de César. Que a nossa unidade, ela tem que ser preservada. A uniformidade, ela é livre. Ela é livre. A variedade, não é isso? A variedade de dons que Deus dá, de talentos que Deus dá. O que eu estou dizendo é que às vezes alguém... Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Tem muita gente aí dizendo que faz garrafada e cura a pessoa, não tem? Aí o médico chega e diz, é mentira. Aí ele faz o exame, o médico estuda, mas ele nunca diz assim, olha, eu vou te curar. Eles vão fazer os exames. É assim ou não é? E ele ainda diz assim, e nós vamos te dar antibiótico, e eu não sei como é que teu corpo vai rear. Ele não engana ninguém. O problema é que tem pregador que está enganando. Aí eu não posso concordar. Quando eu falo aqui, eu falo é contra os falsos, contra os mentirosos.